A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida. Desde pequena fui criada na Irmandade, com pais que sempre me ensinaram a temer e amar a Deus. Minha mãe costurava as roupas das irmãs, e meu pai era um dos que ajudavam na obra da piedade. Cresci ouvindo que o casamento era uma bênção, mas que precisava ser feito com temor e sabedoria. Quando completei 18 anos, um irmão da Irmandade pediu minha palavra. Ele era um jovem sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram orientação, e depois de algum tempo, deram a resposta positiva. Eu também orei muito, dizendo: Senhor, se for da tua vontade, que seja feito. E assim começamos a nos preparar para o casamento. Durante o noivado, ele sempre foi atencioso, mas eu notava que às vezes ficava quieto, como se algo o incomodasse. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele dizia que era só cansaço do trabalho. Confiei nele, afinal estávamos na mesma irmandade, e eu acreditava que ele era um homem de Deus. O dia do casamento chegou, e foi um momento de muita alegria. Minha família estava feliz, os irmãos nos abençoaram, e eu me senti realizada por estar cumprindo a vontade de Deus. Mas, depois de alguns meses, comecei a notar coisas estranhas. Ele evitava certas conversas sobre filhos. Sempre que eu falava em planejar uma família, ele mudava de assunto. Uma vez, ele teve um corte pequeno na mão e sangrou muito mais do que o normal. Eu perguntei se ele tinha algum problema de saúde, e ele disse que não, que era só uma impressão minha. Até que um dia, depois de quase um ano de casados, ele teve uma hemorragia forte. Fomos ao médico, e foi aí que descobrimos, ele tinha hemofilia, uma doença que faz o sangue não coagular direito. Fiquei chocada, irmãos. Não pela doença em si, mas porque ele nunca me falou nada antes do casamento. Eu me senti traída. Não pela doença, mas pela mentira. Como ele podia esconder algo tão sério de mim? Eu tinha me guardado, me preparado para ser uma esposa, e agora descobria que ele não tinha sido sincero. Orei muito naquela noite, pedindo a Deus que me mostrasse o que fazer. No dia seguinte, conversei com ele. Perguntei por que não me contou antes. Ele disse que tinha medo de que eu não aceitasse o noivado se soubesse. Mas, irmãos, se ele tivesse confiado em Deus, se tivesse sido sincero desde o início, as coisas poderiam ter sido diferentes. Decidimos buscar a ajuda dos irmãos mais velhos. Eles oraram conosco, nos aconselharam, e meu marido se arrependeu de ter escondido a verdade. Hoje estamos trabalhando isso juntos com muito diálogo e oração. Não foi fácil, mas Deus tem nos dado forças. Se eu pudesse dar um conselho para as irmãs que estão se preparando para o casamento, diria: não tenham medo de perguntar, de buscar orientação. A sinceridade é a base de um lar abençoado. E se algo não estiver certo, busquem a Deus em oração. Ele nunca nos deixa sozinhos. Deus abençoe a todos. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com os irmãos. E se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore, busque conselho, e confie que Deus tem um propósito em tudo. A paz de Deus, irmãos. Eu não imaginava que depois de tudo que passamos, ainda haveria mais provas pela frente. Mas o Senhor, em sua sabedoria, sabe o momento certo de revelar cada coisa. Alguns meses depois daquele diálogo difícil, meu marido começou a ficar mais distante. Ele chegava tarde dos cultos, dizia que estava ajudando na obra, mas eu sentia que algo não estava certo. Não queria desconfiar, não queria ser aquela esposa que vive questionando, mas o coração apertava. Até que uma irmã da congregação, que sempre foi muito sincera comigo, me chamou num canto depois do culto. Ela olhou nos meus olhos e disse: Júlia, eu não queria falar nada, mas acho que você precisa saber. Vi seu marido saindo de um lugar que não era próprio para um servo de Deus. Na hora, o mundo girou. Não era possível. Não depois de tudo que já tínhamos passado. Não depois das lágrimas, das orações, do arrependimento. Mas a irmã não mentiria. Ela era uma mulher de Deus séria que nunca falava sem certeza. Voltei para casa com o coração pesado. Não chorei, não gritei. Só me ajoelhei e clamei: Senhor, se isso for verdade, me mostra. Não me deixa viver numa mentira. Mas se for calúnia, tira isso do meu caminho e não deixa o inimigo semear discórdia no meu lar. Naquela noite sonhei com um lugar escuro, uma porta entreaberta e uma voz que dizia: olha. Quando me aproximei, vi meu marido sentado com uma mulher que não era eu. Não precisei ver o rosto dela para saber que era real. Acordei suando, com o coração na garganta. Não era um sonho comum. Era uma revelação. No dia seguinte, esperei ele sair para o trabalho e fui até o armário onde guardávamos as coisas importantes. Lá no fundo de uma gaveta que eu nunca mexia, encontrei uns papéis dobrados. Eram mensagens, datas, lugares.
tudo confirmando o que a irmã tinha dito e o que Deus já tinha me mostrado no sonho. Sentei no chão e chorei. Não era raiva, não era ódio. Era uma dor tão profunda que parecia que o peito ia se partir. Como pudemos chegar àquele ponto? Onde erramos? O que faltou em nossas orações? Mas mesmo na dor, uma paz estranha me envolveu. Era como se o Senhor estivesse dizendo: agora você sabe. Agora você pode decidir com sabedoria. Peguei o telefone e liguei para meu pai. Não precisei falar muito. Ele só disse: filha, vem para casa. Deus vai te guardar. Quando meu marido chegou à noite, eu já não estava mais lá. Deixei uma carta dizendo que precisava de tempo, que não podia mais viver naquela mentira. Não foi fácil. As pessoas falavam, alguns irmãos questionavam se eu não deveria ter dado mais uma chance. Mas eu sabia que dessa vez não era só uma falha do passado. Era uma escolha que ele estava fazendo todos os dias. Os primeiros dias na casa dos meus pais foram de muita oração. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, me dizia: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele tem um propósito nisso tudo. E ela tinha razão. Uma semana depois, meu marido apareceu na casa dos meus pais. Não veio com desculpas, não veio com promessas. Veio com a verdade. Confessou tudo. Disse que tinha se deixado levar pela fraqueza, que o inimigo tinha aproveitado um momento de dúvida para entrar. Mas também disse que não queria perder nossa família. Que estava disposto a fazer tudo para reconquistar minha confiança. Eu olhei para ele e vi um homem quebrantado. Não era o mesmo que me havia traído. Era um homem que finalmente tinha se deparado com as consequências dos seus atos. Mas mesmo assim, eu não tinha certeza. Como confiar de novo? Como saber que não seria apenas mais uma mentira? Foi então que meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, falou: Júlia, perdoar não é dizer que está tudo bem. Perdoar é dar a chance de Deus trabalhar. Mas reconstruir a confiança? Isso depende de ações, não de palavras. Se ele quer de verdade, que prove. Que se humilhe. Que busque a Deus como nunca buscou antes. E você, filha, ore. Porque só Deus pode curar essa ferida. Decidimos então que ele voltaria para a casa dos pais dele por um tempo. Que frequentaria os cultos, que se aconselharia com os irmãos mais velhos, que mostraria na prática que estava disposto a mudar. E eu continuaria orando. Porque no fundo eu ainda amava aquele homem. Amava o homem que eu tinha conhecido anos atrás, aquele que sonhava em servir a Deus ao meu lado. Não foi um caminho fácil. Houve noites de choro, dias de dúvida, momentos em que pensei em desistir. Mas, aos poucos, vi mudanças. Ele começou a chegar mais cedo em casa, a participar mais dos cultos, a buscar conselho dos anciãos. E, acima de tudo, a orar. Não eram orações vazias, não eram palavras bonitas. Era um homem clamando por misericórdia, pedindo a Deus que restaurasse o que ele tinha destruído. Um dia, depois de meses dessa caminhada, ele me pediu para conversar. Sentamos no jardim da casa dos meus pais, e ele me olhou nos olhos com uma seriedade que eu não via há muito tempo. Júlia, eu não mereço você. Não mereço o perdão que você me deu. Mas eu quero, do fundo do meu coração, ser o homem que Deus quer que eu seja. O homem que você merece. Se você me der mais uma chance, eu juro que não vou falhar. Eu não respondi na hora. Levei a questão em oração. Porque na CCB, a gente aprende que casamento não é só sentimento. É compromisso, é sacrifício, é buscar a vontade de Deus acima da nossa. E depois de muito clamar, senti uma paz. Não era uma paz de que tudo estaria perfeito. Era uma paz de que, se Deus estava restaurando, quem era eu para dizer não? Voltei para casa. Não como se nada tivesse acontecido, mas com a certeza de que dessa vez estaríamos construindo algo sobre a rocha, não sobre a areia. E, irmãos, não foi mágica. Ainda tivemos discussões, ainda tivemos momentos difíceis. Mas com a ajuda de Deus, com a orientação dos irmãos mais velhos, e com muito diálogo, fomos reconstruindo. Hoje, olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não nos abandonou. Mesmo quando nós falhamos, Ele esteve lá nos levantando. Aprendi que o perdão não é fraqueza. É coragem. Coragem de dizer: Satã, você não vai destruir meu lar. Coragem de acreditar que Deus pode restaurar até o que parece perdido. Se você está passando por algo parecido, não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que não há saída. Busque a Deus. Fale com os irmãos mais velhos. Ore com sua família. Porque quando a gente entrega nas mãos dele, ele faz o impossível. Deus abençoe a todos. Se este testemunho falou ao seu coração, compartilhe com os irmãos. Que mais lares sejam restaurados, mais famílias sejam abençoadas, e mais servos de Deus se levantem com propósito. A paz de Deus, irmãos. Que Ele os guarde e os abençoe ricamente.
E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a operar em nosso lar de uma maneira que só Ele poderia fazer. Porque, vejam bem, não foi da noite para o dia. Não foi um passe de mágica, não. Foi passo a passo, como quando o oleiro molda o barro com suas próprias mãos, com paciência, com cuidado. Cada oração, cada palavra de encorajamento dos irmãos mais velhos, cada momento em que nos ajoelhávamos juntos diante do Senhor, tudo isso foi sendo usado por Deus para nos transformar. Havia noites em que eu acordava com o coração apertado, lembrando das palavras duras que haviam sido ditas, das lágrimas que haviam sido derramadas. Mas então eu me lembrava da promessa: o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19:06. E isso me dava forças para continuar. Porque, irmãos, o casamento não é só amor, é também decisão. É escolha. É dizer todos os dias: Senhor, eu quero honrar o compromisso que fiz diante de ti. E meu esposo? Ah, irmãos, Deus também trabalhou nele. Não foi fácil para ele, não. Um homem orgulhoso, acostumado a ter razão, a não ceder. Mas o Espírito Santo começou a falar com ele de uma maneira que só Deus pode fazer. Ele começou a participar mais das reuniões, a buscar mais a palavra dos irmãos mais velhos. Até que numa noite depois de uma reunião de oração, ele se aproximou de mim e disse: desculpe por tudo. Eu não fui o marido que Deus queria que eu fosse. Mas com a ajuda dele, eu vou mudar. Irmãos, eu não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. Não foi alívio, não foi só alegria, foi como se um peso imenso tivesse sido tirado das minhas costas. Porque quando a gente vê o outro se rendendo a Deus, quando a gente vê a obra dele acontecendo na vida de quem a gente ama, não tem preço, não tem explicação. Só gratidão. Mas, é claro, o inimigo não desistiu. Ele nunca desiste. Começou a surgir aqueles pensamentos: será que isso vai durar? Será que ele vai mudar mesmo? E foi aí que eu tive que me firmar na palavra. Porque a dúvida é uma das armas mais poderosas do diabo. Ele sabe que se a gente começar a duvidar, a gente abre brecha para a desconfiança, para a amargura, para a divisão. Mas a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E foi isso que eu fiz. Toda vez que a dúvida batia à porta, eu orava. Toda vez que o medo queria entrar, eu declarava: Deus é fiel. Ele começou uma boa obra em nós, e ele vai completá-la. E, irmãos, ele completou. Não que tudo seja perfeito, porque enquanto estivermos neste mundo, sempre haverá lutas. Mas hoje, quando olho para o meu marido, vejo um homem diferente. Vejo um homem que busca a Deus, que ora com os filhos, que se preocupa em ser um exemplo dentro e fora de casa. Vejo um homem que, mesmo com suas falhas, está se esforçando para ser o que Deus quer que ele seja. E isso, irmãos, é uma vitória que só pertence ao Senhor. Os nossos filhos também sentiram essa mudança. Antes, eles viam um lar dividido, onde as palavras eram duras e o amor parecia distante. Hoje eles veem pais que oram juntos, que se respeitam, que buscam a vontade de Deus acima de tudo. E isso, irmãos, é um legado. Porque o maior presente que a gente pode deixar para os nossos filhos não é dinheiro, não é propriedade, é um exemplo de fé, de amor, de um casamento que honra a Deus. E eu não poderia deixar de falar dos irmãos da Comum. Quantas vezes eles nos cercaram em oração. Quantas vezes eles nos deram palavras de ânimo, nos lembrando que Deus não desampara os seus. A irmandade, irmãos, é um presente de Deus. Não é só para os momentos de alegria, não. É principalmente para os momentos de luta, quando a gente precisa de um ombro para chorar, de uma mão para nos levantar. E nós tivemos isso. Tivemos irmãos que não nos julgaram, que não nos condenaram, mas que nos abraçaram e nos ajudaram a seguir em frente. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi misericordioso. Ele poderia ter deixado que tudo desmoronasse. Ele poderia ter permitido que o orgulho, a raiva, a amargura tivessem a última palavra. Mas não. Ele, na sua infinita bondade, nos deu uma segunda chance. E não foi só uma segunda chance para o nosso casamento, foi uma segunda chance para servirmos a Ele de uma maneira mais sincera, mais dedicada, mais cheia de propósito. Porque, irmãos, quando a gente passa por vales escuros, quando a gente enfrenta tempestades, a gente aprende coisas que não aprenderia de outra forma. A gente aprende a depender mais de Deus. A gente aprende que a nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta. E a gente aprende que quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz muito mais do que a gente jamais poderia imaginar. Então, se você está lendo este testemunho e está passando por uma luta no seu casamento, não desanime. Não deixe que o inimigo te convença de que não há saída. Busque a Deus de todo o seu coração. Fale com os irmãos mais velhos. Ore com o seu cônjuge. Porque quando a gente coloca Deus no centro, ele faz o impossível.
E se você, irmão ou irmã, está pensando em desistir, lembre-se, Deus não desistiu de você. Ele está ali de braços abertos, esperando que você volte para Ele. Porque a restauração começa quando a gente se humilha e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele restaure os lares, que Ele fortaleça os casamentos, que Ele levante homens e mulheres que busquem a sua face acima de tudo. E que neste tempo em que tantos lares estão sendo destruídos, nós possamos ser um exemplo de que com Deus tudo é possível. Se este testemunho tocou o seu coração, compartilhe com os irmãos. Ore por quem está passando por lutas. E acima de tudo, não se esqueça, Deus é fiel. Ele nunca falha. Nunca. A paz de Deus, irmãos. Que Ele os guarde, os proteja e os abençoe ricamente hoje e sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus me mostrou que mesmo quando a gente acha que tudo está perdido, Ele está trabalhando nos bastidores. Porque vejam só, depois de tudo que passei, depois de tanto choro, de tanta oração, Deus não só me libertou daquela situação, como também me deu uma nova chance de ser feliz. Não do jeito que eu imaginava, não da forma que o mundo ensina, mas do jeito dele que é perfeito. Eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter me revoltado contra Deus perguntando: por que isso aconteceu comigo? Porque eu, que sempre procurei fazer a tua vontade. Mas, irmãos, a palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus usou aquela dor para me aproximar ainda mais dele, para me fazer depender só dele. Porque vejam bem, depois que tudo aconteceu, eu fiquei um tempo sozinha, só eu e Deus. E foi nesse tempo que eu aprendi a ouvir a voz dele de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Eu orava, jejuava, lia a palavra, e Deus ia me mostrando, passo a passo, o caminho que eu deveria seguir. Não foi fácil não. Houve noites em que eu chorava até dormir, pedindo forças para continuar. Mas Deus nunca me deixou. Nunca. E foi nesse tempo de espera, de busca, que eu comecei a entender que Deus não tinha me abandonado. Pelo contrário, Ele estava me preparando para algo maior. Porque, irmãos, quando a gente passa por provações, não é para nos destruir, não. É para nos fortalecer, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E foi isso que Deus fez na minha vida. Até que um dia, depois de muito tempo de oração, Deus colocou no meu coração um irmão da Irmandade. Um homem temente a Deus que também tinha passado por lutas, mas que, assim como eu, tinha aprendido a confiar no Senhor acima de tudo. Não foi da noite para o dia, não. Nós oramos muito, pedimos a palavra, conversamos com os irmãos mais velhos, e Deus foi confirmando, pouco a pouco, que aquilo era da vontade dele. E hoje, irmãos, hoje eu posso dizer com toda certeza, Deus restaura, Deus renova, Deus dá uma nova chance. Porque hoje eu sou casada novamente, não por minha força, não por minha sabedoria, mas pela graça de Deus. E este casamento, irmãos, é diferente. Não porque somos perfeitos, longe disso, mas porque aprendemos a colocar Deus no centro de tudo. Aprendemos que sem Ele não somos nada, que é só em Ele que podemos confiar. E eu sei que tem irmão, tem irmã aí, que está lendo este testemunho e está pensando: mas e eu? Será que Deus ainda pode me usar? Será que ainda há esperança para mim? Eu vou dizer uma coisa com todo o carinho do meu coração: sim, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto a gente respirar, Deus pode mudar a nossa história. Ele pode transformar a nossa dor em alegria, o nosso choro em canto, a nossa vergonha em testemunho. Porque vejam só, se Deus pudesse usar uma mulher como eu, que já esteve no fundo do poço, que já achou que não tinha mais jeito, que já pensou em desistir de tudo. Se Deus pôde me levantar, me limpar, me restaurar e me dar uma nova chance, imagine o que Ele não pode fazer na sua vida. Mas, irmãos, tem uma coisa que eu preciso dizer com toda a sinceridade. Não adianta a gente só querer a bênção de Deus sem estar disposto a pagar o preço. Porque a restauração vem, sim, mas ela vem para quem está disposto a se humilhar, a buscar a face de Deus, a deixar o orgulho de lado. Não adianta a gente querer que Deus mude a nossa situação se a gente não está disposto a mudar o nosso coração. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil. Tive que aprender que, às vezes, Deus permite que a gente passe por vales escuros não porque Ele não nos ama, mas justamente porque Ele nos ama demais. Porque é nos vales que a gente aprende a depender dEle. É nas lutas que a gente descobre que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. E hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor. Eu vejo a mão de Deus me sustentando em cada passo. Eu vejo as lágrimas que regaram o chão da minha oração. Eu vejo as noites em claro, clamando por uma resposta. E acima de tudo, eu vejo a fidelidade de um Deus que nunca me abandonou, mesmo quando eu achei que tudo estava perdido.
Então, se você está passando por uma luta hoje, se você está com o coração partido, se você acha que não tem mais saída, eu quero te dizer, não desista. Não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você. Não desista da oração, porque é na oração que a gente encontra forças. Não desista da irmandade, porque é na comunhão com os irmãos que a gente se fortalece. E acima de tudo, não desista de acreditar que Deus pode mudar a sua história. Porque Ele pode. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de restauração. Ele é Deus de segunda, terceira, quarta chance. Quantas vezes forem necessárias, desde que a gente esteja disposto a voltar para Ele de todo o coração. Então, irmãos, eu deixo aqui este testemunho não para me glorificar, não para dizer que sou melhor do que ninguém, mas para dizer que se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer, basta confiar, basta entregar. E se você quiser, pode deixar aqui nos comentários o que você está passando, para que a gente possa orar por você. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E quem sabe Deus não usa este testemunho para tocar o coração de alguém que está precisando ouvir que ainda há esperança. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que estão tristes e restaure os que estão quebrantados. Porque no final das contas, irmãos, a gente pode até não entender os caminhos de Deus, mas a gente pode confiar em Ele. Porque Ele é bom, Ele é fiel, e Ele nunca falha. A paz de Deus, irmãos. Que Ele os guarde em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil não. Porque depois de tanto sofrimento, a gente fica com medo até da própria sombra. Medo de confiar de novo, medo de se abrir, medo de que a dor volte a bater na porta. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, foi me ensinando, passo a passo, que eu não estava sozinha. Que Ele estava ali do meu lado, mesmo quando eu não sentia, mesmo quando as lágrimas não deixavam eu enxergar direito. Os primeiros dias depois que voltei para a casa dos meus pais foram os mais difíceis. Eu acordava de madrugada, suada, com o coração acelerado, achando que tinha ouvido a voz dele me chamando. Às vezes, até o cheiro do café que minha mãe fazia de manhã me lembrava dos domingos em que a gente tomava café juntos antes de ir para a reunião. Era como se tudo me puxasse de volta para aquele lugar de dor. Mas minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, percebia. Ela não falava muito, mas quando ela colocava a mão no meu ombro e dizia, "Filha, Deus está no controle", aquilo me acalmava. Porque eu sabia que ela não estava falando por falar. Ela tinha vivido. Ela tinha visto Deus agir na vida dela e na vida do meu pai, e ela acreditava de verdade no que dizia. Meu pai, que sempre foi um homem sério, de poucas palavras, começou a me levar nas visitas aos irmãos mais idosos da Irmandade. Ele não falava diretamente do que tinha acontecido, mas nas conversas com os anciãos, nas orações que a gente fazia juntos nas casas daqueles que não podiam mais ir à reunião, eu sentia que Deus estava me mostrando algo, que a vida não tinha acabado, que ainda tinha propósito, que eu ainda podia servir mesmo machucada, mesmo quebrada. Um dia depois de uma dessas visitas, um irmão mais velho, o irmão João, que já tinha mais de 80 anos e uma fé que parecia uma rocha, me chamou num canto e disse, "Júlia, minha filha, o inimigo queria te destruir, mas Deus permitiu que você passasse por isso para que no futuro, você possa estender a mão para outras que estão passando pelo mesmo. Porque quem já esteve no fundo do poço é quem melhor sabe como ajudar quem está afundando." Aquilo me marcou, irmãos. Porque até então, eu só via a minha dor. Só via o que eu tinha perdido. Mas Deus, na sua sabedoria, já estava me preparando para algo maior. E foi assim que, aos poucos, eu comecei a me envolver mais na obra. Não de qualquer jeito, não. Primeiro, foi só ajudando minha mãe a organizar os cânticos das irmãs mais novas. Depois, comecei a visitar as irmãs que estavam doentes, levar uma palavra de ânimo, orar com elas. E sabe, irmãos, foi nessas visitas que eu comecei a ver como Deus estava me usando. Porque tinha irmãs que quando eu chegava, olhavam para mim e diziam, "Irmã Júlia, eu tô passando por uma prova muito grande. Mas olhando para você, eu vejo que ainda tem esperança." E aquilo me fortalecia. Porque eu via que a minha dor não tinha sido em vão. Claro que não foi do dia para a noite. Teve dias que eu ainda chorava no banheiro, depois das reuniões, porque via casais felizes e sentia uma pontada no peito. Teve noites que eu sonhava com ele, e acordava com um gosto amargo na boca, como se tivesse engolido veneno. Mas eu aprendi uma coisa, a gente não pode deixar o passado roubar o nosso presente. Porque se a gente ficar olhando para trás, a gente não vê a mão de Deus estendida para a gente no hoje. E foi num desses dias, depois de quase um ano, que algo inesperado aconteceu.
Eu estava na reunião de doutrina, sentada no meu lugar de sempre, quando o irmão Paulo, que era um dos cooperadores mais novos, se aproximou e perguntou se podia conversar comigo depois. Eu confesso que fiquei um pouco nervosa. Não por causa dele, não. Mas porque, depois de tudo, qualquer aproximação de um irmão me deixava em alerta. Mas ele foi muito respeitoso. Esperou a reunião acabar, cumprimentou meus pais, e só então me pediu licença pra gente conversar do lado de fora. Ele começou falando da obra, das visitas que estava fazendo, e depois, com muito jeito, ele disse: Irmã Júlia, eu sei que o Senhor Deus já está agindo na sua vida, e eu não quero ser precipitado. Mas eu sinto que o Senhor tem me dado um carinho pelo seu coração. Não é pressa, não é nada disso. É só, eu queria saber se o Senhor Deus já tinha falado algo com você sobre isso. Irmãos, eu fiquei paralisada. Não por medo, não. Mas porque eu não estava esperando. E pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, eu senti algo diferente. Não era medo. Não era desconfiança. Era paz. Eu não respondi na hora. Porque eu aprendi que depois de tudo, eu não podia mais tomar decisão nenhuma sem antes buscar a face de Deus. Então, eu só disse: Irmão Paulo, eu vou orar sobre isso. Porque eu não quero fazer nada que não seja da vontade de Deus. E ele respeitou. Não insistiu, não ficou chateado. Só disse: que assim seja, irmã. Que Deus guie a gente. E isso, irmãos, já me falou muito do coração dele. Naquela noite eu orei como nunca. Não era uma oração de desespero, como antes. Era uma oração de entrega. Senhor, se for da tua vontade, mostra para mim. Porque eu não quero errar de novo. Eu não quero seguir o meu coração, eu quero seguir o teu. E sabe o que aconteceu? Deus não me respondeu com um sonho dessa vez. Não veio um anjo, não teve voz do céu. Mas, nos dias que seguiram, toda vez que eu pensava no irmão Paulo, eu sentia uma tranquilidade no coração. Não era paixão, não era emoção. Era paz. Era certeza. E foi assim que, depois de muito orar, de conversar com meus pais, de pedir conselho aos anciãos, eu aceitei que o irmão Paulo pedisse a palavra para mim. Não foi fácil, não. Porque tinha irmãos que olhavam torto, que cochichavam. Tinham aqueles que diziam: será que ela não tá com medo de ficar sozinha? Ou então, será que ele não tá só querendo aproveitar? Mas, irmãos, quando a gente tá na vontade de Deus, as palavras dos homens não têm poder. Porque a aprovação que a gente precisa não é dos homens, é dele. O noivado foi um tempo de muita edificação. A gente não ficou sozinho em nenhum momento. Sempre tinha um irmão ou uma irmã por perto. E o irmão Paulo, ele foi diferente em tudo. Ele não tinha pressa. Ele não me pressionava. Ele só queria que a gente servisse a Deus juntos. E aos poucos, Deus foi restaurando em mim a confiança. Não só nele, mas em mim mesma. Porque eu aprendi que mesmo depois de tudo, eu ainda era digna. Que Deus não tinha me abandonado. Que ele ainda tinha um plano. E quando chegou o dia do casamento, irmãos, não foi um dia de festa vazia, não. Foi um dia de vitória. Porque ali, naquele altar, não estava só um casal se unindo. Tava uma mulher que Deus tinha levantado das cinzas. Tava um homem que tinha esperado no Senhor. Tava uma família que tinha orado, chorado e acreditado junto. E quando o irmão presidente declarou a gente como marido e mulher, eu não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, não. Eram lágrimas de gratidão. Porque Deus tinha feito mais do que eu podia pedir ou pensar. Hoje, irmãos, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi perfeito. Porque Ele não só me tirou daquilo que me destruía, como me deu algo muito melhor do que eu merecia. Ele me deu um lar, um marido que me respeita, que ora comigo, que me leva para servir a Deus. Ele me deu a chance de ver que mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. E se você tá lendo isso hoje e tá pensando: mas a minha situação é pior, o meu sofrimento é maior, eu quero te dizer: não desista. Porque Deus não desistiu de você. Ele vê cada lágrima que você chora. Ele ouve cada oração que você faz em segredo. E no tempo dele, que não é o nosso tempo, mas é o tempo perfeito, ele vai agir. Pode ser que não seja do jeito que a gente espera. Pode ser que não seja quando a gente quer, mas vai ser do jeito que for melhor pra gente. Então, irmãos, se você tá passando por uma prova, se tá sentindo que não aguenta mais, se tá com medo de que a dor nunca vá passar, eu te peço, não solta a mão de Deus. Não desista de buscar a face dele. Porque ele é fiel. Ele cumpre o que promete. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver que mesmo no meio da tempestade, ele estava lá segurando você. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os corações quebrantados, que Ele dê força aos que estão fracos, e que Ele abra os olhos daqueles que ainda não enxergam a mão dele agindo.
Porque no final das contas, irmãos, a gente pode não entender os caminhos de Deus, mas a gente pode confiar em Ele, porque Ele é bom, Ele é justo, e Ele nunca jamais vai nos abandonar. A paz de Deus, irmãos, que Ele os guarde em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, eu aprendi que a maior batalha não é contra as pessoas, não é contra as circunstâncias, mas é contra os nossos próprios pensamentos. Porque o inimigo, ele sabe onde a gente é fraco, ele sabe onde a gente dói, e ele usa isso para tentar nos derrubar. Mas Deus, irmãos, Deus é maior, Ele é mais forte. E quando a gente coloca a nossa confiança em Ele, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, Ele faz o que nenhum homem pode fazer. Eu lembro que depois que tudo aconteceu, eu fiquei com medo de confiar de novo. Medo de me machucar, medo de sofrer. Mas Deus, na sua bondade, Ele colocou pessoas no meu caminho que me mostraram que ainda tinha amor verdadeiro. Não aquele amor interesseiro, não aquele amor que muda conforme as circunstâncias, mas aquele amor que persevera, que suporta, que acredita. E foi através da irmandade, através dos irmãos que oraram por mim, que me apoiaram, que me deram a mão quando eu pensei que ia cair, que eu entendi que Deus não só restaura, como Ele também nos dá uma família. Uma família que não é de sangue, mas é de fé. Uma família que está unida não por laços terrestres, mas por um mesmo Espírito. E foi nessa hora que eu entendi o valor da comunhão. Porque, irmãos, a gente não foi feito para viver sozinho. A gente precisa uns dos outros. Precisa da oração do irmão, do abraço da irmã, da palavra de ânimo quando a gente tá fraco. Porque a fé, ela não é só individual, ela é coletiva. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro é consolado, todos são consolados. E foi assim que eu me senti, consolada. Não porque as minhas dores tinham sumido, porque elas ainda doíam, mas porque eu não estava mais sozinha nelas. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, Deus não só me tirou daquela situação, como Ele me deu uma vida nova. Não uma vida sem problemas, não uma vida sem lutas, mas uma vida com propósito. Uma vida onde eu sei que não importa o que vier, eu tenho um Pai que cuida de mim. Um Pai que não dorme, que não cochila, que está sempre de olho em cada passo que eu dou. E isso, irmãos, isso não tem preço. Porque às vezes a gente acha que a felicidade está em ter tudo resolvido, em não ter mais nenhuma dor, nenhuma luta. Mas não é assim. A verdadeira paz, ela não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. E quando a gente entende isso, a gente para de reclamar das batalhas e começa a agradecer pelas vitórias, mesmo aquelas que a gente ainda não viu, mas que já estão garantidas no céu. Então, se você está lendo isso hoje e está pensando, mas como eu vou conseguir passar por isso? Eu te digo, não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, é pela graça de Deus, é pela mão dele que te sustenta. Porque, irmãos, a gente pode até cair, mas se a gente está em Ele, a gente nunca fica no chão. Ele sempre nos levanta, sempre nos restaura, sempre nos dá uma segunda chance. E foi assim que eu aprendi a perdoar. Não porque merecia, não porque era fácil, mas porque Deus me perdoou primeiro. E quando a gente entende o tamanho do perdão que a gente recebeu, a gente não tem mais direito de guardar rancor, de guardar amargura, porque no final das contas a gente também é pecador, a gente também erra. E se Deus, na sua misericórdia, nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Hoje eu olho para trás e vejo que se não fosse por tudo que passei, eu não seria quem eu sou, não teria a fé que tenho, não teria a gratidão que tenho, porque foi no vale que eu aprendi a depender de Deus. Foi na escuridão que eu vi a luz dele brilhar mais forte. E foi na minha fraqueza que a força dele se aperfeiçoou. Então, irmãos, se você está passando por um vale hoje, não tenha medo. Porque é ali, no lugar mais baixo, que a gente enxerga a mão de Deus mais de perto. É ali que a gente aprende que Ele é tudo o que a gente precisa. E quando a gente sai desse vale, e a gente vai sair, a gente sai mais forte, mais sábio, e com um testemunho que pode abençoar a vida de outras pessoas. Porque no final das contas, irmãos, a nossa vida não é só pra gente. É para glorificar a Deus. É para mostrar para as pessoas que não importa o que aconteça, Deus é fiel. Que Ele não muda. Que as promessas dele são sim e amém. E que se a gente confiar em Ele, até das cinzas, Ele pode fazer brotar uma nova história. Então, se você está precisando de um milagre hoje, se você está precisando de uma palavra de esperança, eu te digo, clama a Deus. Busca a face dele de todo o teu coração. Porque Ele ouve. Ele vê. E no tempo dele Ele vai responder. Pode ser que não seja do jeito que você espera, pode ser que não seja quando você quer, mas vai ser do jeito que for melhor para você. Porque Deus, irmãos, Deus não erra. Ele não falha. E quando Ele age com perfeição.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele enxugue cada lágrima, que Ele sarar cada ferida, e que Ele dê força para quem tá fraco. Porque a batalha não é nossa, é do Senhor. E se Ele é por nós, quem será contra nós? A paz de Deus, irmãos. Que Ele os guarde em nome de Jesus. Amém. E se esse testemunho tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus não desistiu dela. Comenta aqui se você também já passou por uma prova e viu a mão de Deus te levantando. Vamos glorificar a Deus juntos. E foi assim, irmãos, que Deus começou a restaurar a minha vida. Porque quando a gente pensa que tá tudo perdido, que não tem mais jeito, que a dor é grande demais, é justamente ali que Ele mostra o seu poder. Porque o nosso Deus não é Deus de mortos, não. Ele é Deus de vivos. E onde o homem vê fim, Ele vê começo. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, não foi fácil não. Tinha dias que eu acordava e não queria nem levantar da cama. O coração doía, a cabeça pesava e as lágrimas não paravam. Mas a minha mãe, ela sempre falava: filha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a manhã de Deus não falha. E ela tinha razão. Porque mesmo quando a gente não enxerga a saída, Deus já está preparando o caminho. Meu pai, que sempre foi um homem de muita oração, ele me chamava para sentar do lado dele e falava: Júlia, você não está sozinha. Deus está contigo. E Ele não vai te deixar. Você precisa confiar. E eu confiei. Não foi de um dia para o outro, não. Foi passo a passo, dia após dia, entregando cada pedaço da minha dor nas mãos dele. E sabe o que aconteceu? Deus começou a me mostrar coisas que eu não via antes. Ele me fez enxergar que mesmo naqueles momentos mais escuros, Ele estava ali, segurando a minha mão. Porque às vezes a gente acha que tá sozinho, mas não tá. Deus nunca nos abandona. Nunca. Foi nessa época que eu comecei a participar mais das reuniões na comum. Não para fugir da dor, não. Mas para buscar força. Porque na Irmandade, a gente encontra apoio. A gente encontra irmãos que oram por você, que te levantam quando você não tem mais forças. E foi assim que eu fui me reerguendo. Um dia, depois de uma reunião de jovens, uma irmã mais velha se aproximou de mim e disse: Júlia, Deus tem um propósito para sua vida. Essa prova que você passou não foi para te destruir, foi para te fortalecer. Porque Deus usa as nossas lutas para nos preparar para algo maior. Aquelas palavras entraram fundo no meu coração. Porque era verdade. Deus não tinha me deixado quebrar. Ele estava me moldando. E foi então que eu comecei a entender que às vezes, Deus permite que a gente passe por vales escuros para que a gente aprenda a depender só dele. Porque quando a gente tá no alto, a gente esquece que precisa dele. Mas quando a gente tá no fundo do poço, a gente clama. E é no clamor que a gente encontra sua presença. Com o tempo eu comecei a enxergar que aquela dor tinha um sentido. Que Deus estava me preparando para algo que eu ainda não via. E foi aí que eu comecei a orar diferente. Não mais só pedindo para sair daquilo, mas pedindo que Deus usasse a minha história para abençoar outras pessoas. Porque se eu passei por tudo aquilo, não foi para ficar guardado dentro de mim. Foi para que eu pudesse dizer para alguém: olha, eu sei como você está se sentindo. Mas Deus não te deixou. Ele está contigo. E foi assim que aos poucos, Deus foi me dando paz. Não uma paz qualquer, não. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que só quem já passou pelo fogo sabe o que é. Porque quando Deus sara, Ele sara por completo. Não fica cicatriz que a glória dele não cubra. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada, tudo isso teve um propósito. Porque Deus não desperdiça a nossa dor. Ele transforma. Ele restaura. Ele faz novas todas as coisas. E se você está lendo isso hoje e está pensando: mas e eu? Será que Deus vai me ouvir? Eu te digo, Ele já está ouvindo. Talvez você ainda não viu a resposta, mas ela está vindo. Porque Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar? Pode. Mas vai valer a pena. Porque no final, a gente vai ver que tudo aquilo que a gente achou que era para nos destruir, Deus usou para nos abençoar. Então, não desista. Não deixe o desânimo te vencer. Levanta a cabeça e clama a Deus. Porque Ele é fiel. Ele é justo. E Ele vai te tirar desse vale. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã. Mas vai ser. Porque Deus não falha. E se você precisa de uma palavra de esperança hoje, eu te deixo com essa. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico eu lhe darei graças. Salmo 28, 7. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de paz e a sua casa de alegria. E que não importa por onde você está passando, você saiba que Deus está no controle. Porque Ele é Deus. E Deus não muda.
A paz de Deus, irmãos. Que Ele os guarde em nome de Jesus. Amém. E se esse testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Deixa aqui nos comentários um amém se você acredita que Deus restaura. E se você está passando por uma luta, escreve ore por mim, que eu e outros irmãos vamos levar o seu nome em oração. Porque juntos a gente é mais forte. Deus abençoe.